E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química e ultimamente falamos bastante sobre a vida, o amor, filosofias de todas as sortes, muitas vezes também azares. Poetizamos o fenômeno da existência, dramatizamos, romantizamos as tramas da vida. E sexta 12, 13, 16, 15, tá. Beleza. E cara, e na verdade eu tô com tanta coisa aqui no coração e na mente, sabe? Eu comecei a escrever o meu 9º livro, no caso, mas na intenção de publicação será o 7º. E foi muito legal, porque eu fiz apenas a introdução, mas já me trouxe um alívio em realmente ter como dar continuidade. Dessa vez eu estou escrevendo direto no computador, adaptando a vida, né? Pois eu acredito que assim flua bem também. Eu prefiro escrever em caderno, em punho. Mas eu tô me permitindo viver coisas novas, sabe? Eu tô com o sentimento leve ultimamente, mas ele não é completamente seguro e bem resolvido. As oscilações elas são constantes. Há um estado de aflição, medo. Porque no fundo, cara, as problemáticas da existência, muitas vezes, né, exceto fatos reais, que inclusive envolvem uma série de questões que podem ser vistas, e também são, na questão de privilégios, mas sempre os grandes impactos de estruturas e condições financeiras, elas promovem, em algum momento, não como algo total, mas em algum momento, possibilidades de avanço ou grandes bloqueios. Eu digo que não é uma máxima porque realmente, cara, eu tenho a sorte de viver muitas verdades e as pessoas mais perturbadas com maiores descontentamentos existenciais e reais dificuldades em viver estados de alegria são as pessoas que têm mais condições financeiras. É um mistério também da vida. Mas ainda assim você pode dar um jeito, sabe, em seguir a vida. Eu recebi hoje, cara, o certificado de conclusão aprovado naquele curso da USP que eu compartilhei aqui com vocês. E mesmo que seja uma coisa simples, um curso livre, poucas horas inclusive, são 35 horas de curso, se eu não me engano, foram 8 semanas de curso. É um curso na USP, bem criterioso, cada semana muitos conteúdos que devem ser feitos, consumidos, provas a cada módulo, 2 provas inclusive.
E curioso, porque existiram duas provas que, cara, eu fui muito mal, muito mal. E se eu não me engano, o total de nota do curso era 40. E para ser aprovado, você precisava fazer 35 pontos, ter 35 de nota. E eu até compartilhei, pois você tem duas tentativas para as provas, onde obviamente um curso online que você pode consultar, fazer no tempo que você quer. E nas provas em que, sei lá, eu tirava 4, que valia 5, 9, de 10, sei lá. Na segunda tentativa, ao invés de fazer a segunda tentativa e tentar tirar 5, eu deixava quieto. Até porque muitas provas eu fiz no pelo. Então, sem consulta, sem olhar, exatamente com aquilo que eu aprendi, que é assim que eu gosto de viver. E beleza. Mas em duas delas, cara, eu fui muito mal, velho, muito mal. Até porque é um curso com muitos termos técnicos, um assunto diferente do que eu tenho costume. E eu tirei 34, cara. Eu não consegui fazer 35. E já falei, beleza, vou fazer de novo, em algum momento. Mas ele só libera, talvez nem libere de novo. Mas, cara, eu tive uma participação extremamente ativa. Eu trouxe discussões interessantes, provocativas, inteligentes, dúvidas reais, né, do que havia ali nos conteúdos, conforme cada módulo. Estive ativo no curso, estudei de fato. Eu fiz 100% do curso. Eu não sei qual que é o critério, o senso, nem sei se existiu ali uma avaliação ou uma choromela, né, do tipo, 34, 35, passou. Sei que, cara, eu fui aprovado, tô com certificado, reconhecido pelo MEC, do caralho, legal pra cacete. E eu compartilhei, né, com meu pai, porque eu compartilhei os processos durante o curso. Foi muito difícil fazer esse curso, cara, pois eu não tive em nenhum momento, um tempo para eu me concentrar e estudar. Eu precisei estudar no meio do caos. Dezenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a cada instante uma desconcentração ao que eu ali estava estudando. E eu precisei desenvolver uma técnica para conseguir não me perder, retomar, fazer vezes tarde da noite à madrugada, estudando, outras antes do sol nascer. E muito difícil, cara, muito difícil. Eu fiquei muito triste, fiquei muito irritado, cara. Eu falei, caralho, mano, eu não consigo fazer nada pra mim, velho. Que também é um exagero, né, mas ali existia uma verdade. Aí eu compartilhei com meu pai e falei, cara, porra, aí ó, caralho, passei, foi aprovado, porra, tá aí o certificado de caralho. Falei, não é nada, é pouco, mas tô contente pra caralho, então tá aí. Do mesmo jeito que a gente chora sangue, grita, se desentende, também tem aqui o sorriso compartilhado. Isso é viver junto, né? É uma das coisas que às vezes as pessoas não conseguem viver tão bem, pensando que temos que viver somente as alegrias com as pessoas ou os momentos bons. Cara, na verdade é o contrário, mano. No momento difícil, mano, nas grandes dificuldades, nas grandes dores, que a gente estabelece uma união de um relacionamento. E eu tenho muito isso com meu pai. E
e também, obviamente, compartilhando momentos de alegria. E ele falou, cara, na moral, não é pouco, é muito. Talvez você esteja se comparando ao comum dos padrões, que inclusive, de uma certa forma, nunca foi imposto a mim, mas, assim como eu estou fazendo com meu filho, eu estou dando a ele o comum. É muito engraçado isso. E ele falou, porra, Fabão, até os 40 anos de idade tu precisou aí tentar se adaptar ao que existia, ao que existe, ao que é, até que você encontrou a sua forma. E sabendo, obviamente, né, todas as realidades dos bastidores, ele falou, mano, uma puta conquista. Fique muito contente com isso. Porque eu acompanhei e foi foda. Às vezes eu fazia, sei lá, 5 da manhã uma prova, tirava 4, acho que só uma eu tirei 5, nem lembro qual. Inclusive, de assuntos assim que nunca parei pra ver, extremamente complexos, nomes, mano, científicos, medicinais, velho, e eu tirei 5. Mas a maioria foi 4. E eu lembro de, sei lá, de 5 a 6 da manhã ali, mandando a foto e falar aí, ó, mais uma no pelo, 4. E aí me fez pensar, né, caralho, velho, é verdade, mano, é uma puta conquista, velho. Ao mesmo tempo que eu tenho muitas certezas de mim, existem outras que eu não consigo enxergar muitas vezes. E eu decidi vir aqui, na verdade eu tô aqui ganhando tempo. Eu tô aproveitando o meu momento, sabe? E dentro de mim existem já certas cobranças, cara, que são perturbadoras se não estivermos atentos e não soubermos de fato trabalhar nós mesmos, sabe? Porque ao momento de agora, quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, no horário próximo de 11 a meio-dia, em mim ecoa a vontade de treinar musculação pela questão estética, mas mais do que isso, né, a principal importância é a extrapolação hormonal. Eu preciso subir em um desgaste estratosférico para acalmar a incansável, insaciável e infindável batalha que há dentro de mim com os meus pensamentos e sentimentos. Mas nesse momento eu tô leve, não existe uma batalha. Mas aí entram as grandes verdades. São equilíbrios que aprendemos conforme a quilometragem, que é o que define a estrada, ou seja, a prática, a disciplina constante de um conhecimento real, pessoal, onde você sabe quando precisa insistir e fazer determinada coisa, seja isso que for, né? Então, por exemplo, treinar e a um momento religioso, espiritual, estudar, fazer comida, ir para alguma coisa que te faça bem, em algum propósito dentro da tua trama. E também o momento onde você não precisa ir. Mesmo que talvez aquilo seja importante, mas você consegue equilibrar e compensar tudo isso. E estou compensando aqui. Mas é curioso porque a vida ela é tão espaçada com deveres, responsabilidades, obrigações, compromissos, que se você deixa de fazer uma coisa, talvez você não consiga fazê-la tão breve. Se eu não treinar hoje,
talvez eu só consiga treinar sexta, e se eu não conseguir treinar sexta, talvez eu só consiga treinar segunda. O que impacta uma série de questões, inclusive fisiológicas. Mas aí entra um puta do conhecimento. E isso pode ser extremamente maçante. Principalmente pra quem, mano, tá vendo vulto, delirando, alucinação, paranoia, vivendo um desespero, querendo morrer, completamente drogado e fudido. Mas se não souber como são os próximos capítulos dessas histórias, vai passar o resto da vida vendo vulto. E essa também é uma grande diferença. Sejam vultos reais ou vultos que você mesmo cria da sua própria imagem. E distinguir o que seria um vulto real e um vulto ilusório, criado, fantasioso, criativo de uma narrativa escapista, inclusive, é o grande segredo. E uma das importâncias em querer compartilhar este vídeo com vocês, apoiado em um tripé de camelô, certamente ao valor de R$20, que me faz pensar, ó céus, onde está a minha integridade junto ao mundo, já que este objeto de plástico sujando o mundo, em vias comerciais, entendidas também ilegais, seria eu tão lindo e maravilhoso como seres perfeitos que habitam no mundo? Ou mais um louco que enxerga verdades que poucos enxergam? Apoiado em 2 exemplares da nossa vasta, antiga biblioteca Barça. Por sinal, 2 dicionários aqui, de inglês ao português, de português ao inglês. Curioso. Legal. Não é meu, é da minha mamãe drasta. E todo esse bololô bem denso e pausado é para eliminar resquícios de tantas coisas que eu precisei criar, fugindo de mim mesmo com os mecanismos de defesa, e canalizar finalmente, talvez novamente eu diria, mas hoje de uma forma mais madura, verdades que me faz estar a mim e assim ao todo. Ao compartilhar com meu pai, dizendo isso é pouco, ele me trouxe esse olhar que eu compartilhei com vocês. Tão rapidamente eu enxerguei algo que não enxergava. E tão rapidamente eu mudei novamente a minha verdade. Eu entendo que nada disso, cara, tem importância aos modus operantes da nossa matéria. Mas como de fato estar no topo da montanha, se antes reconhecer as cicatrizes da jornada subindo, rarefeito cada novo nível de altitude. Há quem chegue lá de helicóptero, outros começam lá de baixo. Eu escolho vir lá de baixo. Eu não quero chegar de helicóptero. E eu posso. Pois ao chegar lá, mesmo já gozando fruto em lindas paisagens aos platôs deste grande caminho, saberei que ali estou por mim. E conhecerei de fato todos os caminhos que passei até lá, ali estar. Não tem problema nenhum quem vai de helicóptero. Eu não quero. É uma escolha minha.
Pois ao chegar de helicóptero, muitas vezes, posso pensar que somente assim chegaria. E olhar aquele que duramente, dolorosamente, arduamente subiu caminhando e talvez jamais entender o porquê dessa escolha. Porquê dessa escolha? Qual a diferença se estamos juntos aqui no topo da montanha? Talvez não haja, talvez não precise. Novamente são escolhas. Mas a diferença é que eu posso olhar este de helicóptero e não me sentir melhor, pois decidi subir caminhando. E inclusive ficar feliz por ele ter chegado de helicóptero comigo, abraçá-lo e falar, caralho, olha o que estamos vendo, pois estaríamos estamos vendo a mesma paisagem. Ele chegou de helicóptero, eu vim andando. Ele chegou em meia hora, eu levei 30 dias, 3 semanas, 3 dias. Mas estamos vendo a mesma coisa. O olhar dele, o meu olhar, não importa, pois o que estamos vendo é a mesma coisa. Não importa como ele chegou, como eu cheguei, é a mesma coisa que a gente está olhando. Talvez ele veja coisas que eu não vejo, talvez eu veja coisas que ele não veja. Talvez possamos juntos ver alguma coisa igual. E isso não faz com que um seja melhor do que o outro, pior do que o outro. Mas talvez caminhar, subir essa montanha, me permita ter um entendimento diferente deste que talvez veio de helicóptero. E ao comum que vivemos, não como regra, não como máxima, não para todos, de forma alguma algo definitivo e absoluto, mas geralmente as receitas levam ao mesmo tipo de prato. Às vezes só comemos, identificamos alguns ingredientes, mas não entendemos o processo da culinária. Degustamos, nos alimentamos, temos as propriedades nutricionais, o prazer, mas não conhecemos. E não conseguimos entender a importância em escolher e subir a montanha. Talvez ali juntos, nem mesmo gozaríamos o fruto em contemplar aquela visão, aquela vista, aquela paisagem, pois talvez ele estivesse recluso, não querendo se misturar, sentindo-se melhor, mais esperto, pois chegou lá sem precisar fazer nada. Talvez. Esse é o comum que acontece. E eu, por outro lado, ou este que sobe, Supertramp, Into the White, depois de tantas dificuldades, olhe para o mesmo e pense, nossa, que legal que ele está aqui. Deve ser muito legal, cara, chegar aqui também de helicóptero. Porque a quilometragem faz com que você entenda as estradas de cada pessoa. Mas quando você só chega no destino, sem sequer talvez pilotar o próprio helicóptero, que também já é uma ótima poesia para se explorar,
ali passe até despercebido o andarilho. De quem importa isso? Nada, exceto você saber o que é e o que você vai fazer com isso. Bravamente, 25 minutos filosofando. Vamos fazer uma associação ao aspecto da recuperação. Se você não souber, se você não entender, se você não compreender os valores além dos títulos, não importa quantos cumes alcance, sentirá sempre que não saiu ainda do solo. Aqui nos bastidores, cara, eu vivo um privilégio maravilhoso, sabe? E independente dos ciclos que eu viva e as formas que eu aqui me apresente, inclusive com os compartilhamentos anteriores aqui em alguns vídeos, eu criei uma nova narrativa para minha vida, sabe? E a certeza, cara, de ter tão somente a morte como um fim, ela tá promovendo uma força, cara, me dando esperança para novos comportamentos, cara, que até então eu nunca vivi sóbrio. Pois quando estamos entorpecidos, os nossos pudores, os nossos medos, eles se quebram. Mas ao ficarmos limpo, é quase impossível fazer coisas que, dentro das reformulações dos nossos valores, não possibilitam a sustentação de determinadas ações. Como, por exemplo, nem mesmo falando de álcool e droga e vício, mas aquela coragem ou aquele descaso, ou até mesmo aquela cegueira, aspas, a um tipo de comportamento que possa machucar alguém ou que seja realmente contra as crenças que te sustente. E ali você se trava, você se bloqueia, você se anula e sofre, pois ainda é mais importante e maior o aspecto da sobriedade, da abstinência. Então é muito difícil e muito confuso. E até mesmo existem pouquíssimas informações reais
sem que sejam protocoladas nas tentativas de encaixamento. E é por isso, realmente, cara, que troca-se 6 por meia dúzia, muitas vezes. E de uma certa forma, eu fiquei 13 anos assim. Inclusive, olha que curioso, eu nem lembrava, cara. Dia 28/6, né? Poucos dias atrás, eu estive em um momento muito especial, que inclusive faz parte da reflexão do vídeo anterior. E nesse dia eu olhei pro meu braço, que eu tenho a data de quando eu parei de usar, que inclusive é uma data que não é também real, pois eu já estava sem usar. É um marco. E aí eu lembrei que nesse mês agora eu faço 13 anos sem o uso de álcool e drogas. E eu não lembrava, porque eu trombei um camarada meu, quando eu fui no grupo de 12 Passos, e ele falou, porra, vai fazer 13 também, né? Que ele tem, acho que 4 meses antes de mim, assim. Eu falei, não, é 12, velho. Ele falou, não, é 13. Eu falei, não, mano, é 12, brother. Tá louco? Ele falou, mano, tu nem conta mais, velho. Caralho, moleque. Eu falei, mano. Ele falou, não, é 13. Eu falei, caralho, pode crer, porque... Caralho, pode crer, velho. É 13, né? E eu tô dizendo isso, cara, porque... De uma certa forma, mesmo que hoje, né, até mesmo aqueles que me acompanham, inclusive eu tenho decepcionado algumas pessoas porque elas me adoravam ouvir gritando e vídeos que eu tenho de quase 3 anos no início aqui do canal. Mas é isso, são pessoas que estão na vitrine. Os bastidores são outros. E quando eu tenho aqui um verbo compartilhado é porque existem 1000 ações nos bastidores. Então, o que chega aqui pra vocês, que vocês inclusive acham que me conhecem, chega nem perto, velho, do que eu realmente sou. É muito mais. Nem meus familiares talvez somente alguns amigos, e quando eu falo alguns são muitos, tá? Eu tenho tanta vergonha quando as pessoas falam que não tem amigos ou que precisaram deixar de ter amizades. Cada um, cada uma. Mas é muito curioso quando as pessoas pensam que me conhecem. E o que mudou em mim foi isso, porque de uma certa forma, mesmo que eu tenha tatuado em mim a importância de um marco, o amadurecimento de todos esses aspectos ao subir a montanha trouxe uma visão diferente dentro da minha régua espaço, que não há divisão entre usar e não usar, ser drogado ou estar limpo. E isso não é desmerecendo a importância nos processos de cada pessoa. É que ficou muito claro para mim hoje, e é recente isso, inclusive pode mudar, não tem problema, mas ficou muito claro para mim como talvez a grande falha no aspecto do vício e da recuperação, do tratamento, seja tão somente a transferência, cara, de uma caixa e de um padrão. E não há uma estrutura consciencial ao que representa a doença da adicção. Não existe. Não importa o quanto tenhamos isso na literatura,
protocolado, comprovado cientificamente, o aspecto do vício, ele não é compreendido, pois sempre bate em questões morais e éticas. E o grande problema, que inclusive eu já vivi, posso viver novamente, mas hoje eu não vivo, porque hoje eu tenho uma verdade que me satisfaz, é em não viver o título da sobriedade e abstinência. Isso de uma certa forma foi criado para tão somente segmentar uma outra caixa, uma caixa que não se aglutina aos padrões operacionais sociais. É a criação de uma caixa de um pertencimento isolado, onde, se você não estiver dentro do que constitui uma funcionalidade, inclusive extremamente diversa, variada, conforme cada célula que compete estes núcleos, você não pertence aqui e jamais pertencerá no aspecto social. Porque toda e qualquer variação ao que se entende importante na realidade de um recuperado, um curado, um tratado, se não estiver ao que moralmente se entende através dos padrões sociais, você está errado. E se você não estiver da mesma forma, com os mesmos signos aqui ditos, a estes núcleos competentes, você também não pertence e está errado. Então você ficará sempre rendido às caixas que você pulou. E isso também dá pra gente colocar em todas as coisas da vida. E nesses processos, caso você tenha se perdido de trago, seja lá quem for você, fez com que eu entendesse que durante 13 anos, neste marco, na minha régua espaço, que é importante também existirem marcos de identificações, não necessariamente entrando em caixas já formatadas, eu conectei as caixas e me coloquei numa grande caixa. E o que eu estou fazendo agora não é diferente. Eu estou pulando para outras caixas de novo. Mas são caixas que podem ser vividas antes de eu morrer. Não estou dizendo isso me despedindo, nem profetizando. A morte é fato. A morte é a única certeza da vida. Todas as outras são variáveis. A morte é a única. E inclusive é incerta, pois não sabemos quando, como. Nem o suicídio é tão possível de um domínio pessoal. É progressivo. E muitas vezes ele é para mostrar para alguém alguma coisa que você estava certo. Que também já é extremamente complexo. Então, antes de eu morrer, seja lá quando for, espero que seja eu velhinho, com a minha companheira, de pau duro, conseguindo meter horrores, né? Extremamente rico de matéria e de espírito e compartilhando com o mundo, meu filho e minha filha bem pra caralho, todos os sonhos maravilhosos, não da Disney, de um grande poeta maluco que sou. E até lá, quem sabe aí mais um monte de livro, de arte, e de status, prestígio e fama. Pois eu amo isso, amo. Inclusive na balada, escutando um eletrônico verdadeiro. Porque eu amo isso, eu quero viver, eu vou viver, eu vivo. Faz parte.
Mas todo esse processo da minha vaidade aqui compartilhada com vocês, nessas ridicularidades expostas que confundem a baixa quantidade de tutano de alguns seres acéfalos, se é assim que fala, nem sei. Muito louco mesmo. Conhece papagaio de pirata? Que repete o bagulho sem saber? Veio na cabeça e eu falei. Me preenche, cara. E me mostra como sempre tudo é muito simples e muito prático. E as complexidades, elas estão ao nosso apego. Inclusive, senhores letrados, vocês que se fodam, pois o apego que digo é o apego do budismo. O budismo é a máxima, não tem ideia. Pra mim, né? Pra mim. Então, ao dia de hoje, e aqui nos bastidores, junto ao meu trabalho, são vocês que estão comigo, não vocês que me acompanham na vitrine, vocês que trocam comigo comentários, conversas, os poucos que encontramos para tomar um café, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, pode falar negro, tô falando na moral, seja gay, hétero, top, policial, lutador, ex-presidiário, vocês que trocam comigo as suas fragilidades entregues, assim como eu entrego as minhas. O refinamento é que eu tô conseguindo estar melhor, pois estão maduros os frutos das sementes que foram iniciadas 5 anos atrás, quando em análise com um caríssimo psicanalista disse a mim: Fábio Marcondes, vá trabalhar com isso. Eu falei: será? Ele falou: sim. E iniciei o meu curso, a formação de psicanálise. Hoje, eu estou certo disso, mas só é possível pois vocês existem. E estou dizendo tudo isso pois agora eu escolhi viver. E quando eu decido uma coisa, velho, não tem nada que mude, até que eu acredite em outra verdade. Nada e nem ninguém me segura. Não importa o que aconteça, eu vou até o fim e além. Mas isso me traz medo. O apego. De uma complexidade não simples, não prática, me promove aflição. E a única coisa que está me segurando para manter realmente essa decisão de um novo caminho é a certeza de eu já ter morrido.
Então não importa nada que eu faça agora, nada. Não importe quem eu machuque, não importe as mudanças que possam existir, inclusive no meu trabalho, nada vai me parar. Não importe quantas vezes eu venho aqui chorando, dizendo que eu não aguento mais. Eu não vou mais mudar o caminho que eu escolhi. E tudo isso é para que eu não seja, como já existe aqui nos bastidores, um mestre, um mártir, pois não sou nada disso e não quero ser nada disso. E a minha vaidade me engana, achando que se eu morrer, eu me tornaria. Se eu morrer, a única tristeza que vai existir é para o meu filho e para minha filha. Porque todo o restante vai esquecer. Pode lembrar vez ou outra. Como eu lembro de muitos amigos que se suicidaram, morreram. Até mesmo Chorão e Champignon, que são os únicos que a graça da vida fez com que eu tivesse algo, como também aos scripts da existência inteira. Um artista externo de identificação. Nem lembro que eles morreram. Cheirando pó e se matando. Agora, os filhos lembram dos pais que morrem. Os pais lembram dos filhos que morrem. Amigos e familiares também. Estranhos, pois você é um estranho, não sei quem é você. Você pensa que sabe quem eu sou, mas eu não sei quem é você. Esses esquecem, até que apareça outro. Nas vitrines fétidas e sórdidas da existência. E dentro desse mistério, desse enigma, são respostas como agora eu tive, lembrando do início, lá em 2012, quando estava sentado no set, junto ao meu caríssimo professor, o analista que fez com que tudo isso acontecesse, ao dizer para publicar meu livro, depois de ler os meus 4 cadernos de morte. Algo acontecia naquela sala, naquele consultório, naquele espaço, e acabou de acontecer de novo. E são subjetividades que somente ao estar alinhado e ser fruto de uma fonte faz sentido. E é a diferença daquele que escolhe subir a montanha e não chegar de helicóptero. Lembrando que ambos gozarão o mesmo fruto da mesma paisagem. A diferença é que eu estou subindo essa montanha para quando chegar lá, ir embora de helicóptero. É por isso que eu decido viver, malandro. Chega de subir e descer andando. Agora eu subo porque eu quero, para tirar onda. Mas é o papagaio lá em cima que vai me levar para onde eu quiser. Porque quem manda nessa porra sou eu. Algo que a vida me permite viver, né? Afinal de contas, eu sou apenas um instrumento manifestado, invocado e intencionado em comunhão a esta egrégora subjetiva e misteriosa da vida.
Ontem aconteceram 2 episódios muito interessantes que me fizeram também unificar esta linda vaidade aqui compartilhada. E eu repito vaidade, pois isso é pura vaidade. Aqui eu olho meus ângulos, aqui eu vejo quando eu tô bonito, aqui eu vejo quando eu tô feio. É um estudo. E tudo isso eu faço pra mim. A diferença é essa também. Quando você faz um bagulho pra você, quem vem é porque se identifica. Se eu paro aqui e penso, eu vou fazer isso, segundo a técnica X, a oratória Y, o método Z, porque eu quero alcançar tal coisa, eu vou ter isso. Mas isso vai fazer com que eu apenas chegue numa montanha, lá no topo, de helicóptero. Eu não quero. Eu não quero. Eu posso, eu tenho, mas eu não quero. Mas eu também já não quero mais subir e descer com tantos machucados. E uma pessoa, não tem nem problema eu compartilhar isso, pois não quebra nenhum tipo de sigilo e privacidade, até porque é tão generalizado ao mundo do vício. O que é curioso, né? Porque quem não conhece não consegue entender. Mas ontem, de novo, né? Pela sorte da vida, uma pessoa me procurou e naquele instante ela decidiu, ao invés de tirar a vida, dizer, né, que estava novamente ali. Pois os processos de suicídio, eles são progressivos. Em algum momento ele acontece. E dentro do processo dele, conversamos. E aí eu dei o papo reto, muito parecido com os inícios dos vídeos, onde as pessoas ficavam mais encantadas com todas as alegorias ali, as performances reais das minhas vísceras, mas hoje eu estou num momento diferente. Hoje eu aplico, né? Hoje eu não chego com uma caixa de ferramenta e vou tentando todas as chaves para parafusar. Hoje eu sei qual exatamente colocar. É diferente. E ali eu dei o papo pra ele, um papo reto que é difícil de entender, sabe? Mas a conclusão foi o seguinte, falei, cara, muito parecido com o que eu tô vivendo, você, uma realidade de uso que complica, fica sempre mais complicado, por uma série de questões. Cara, com certeza você vai conseguir tirar sua vida. Em algum momento você vai conseguir. Não é tão simples assim, tem todas as pessoas envolvidas, as questões reais, né, de apoio e presença e bibibi bababá. É diferente o rolê. Existe uma seriedade dele mesmo, inclusive aos dele, né? Inclusive já em vários momentos eu falei, ok, aviso tal pessoa ou vai segurar? Porque ter a sensibilidade do segurar é outra coisa também, até porque, cara, de novo, não é que eu li ou vivi experiências de campo. Eu sei por mim. É diferente. Eu sei por mim. E ontem eu falei, bom, já que em algum momento você vai conseguir se matar, ou ter uma overdose de fato, faz isso, isso e isso. É muito parecido com o que eu tô vivendo. Você já tá fugido, você já vai morrer, velho. Você já tá na merda. Então faz isso. E ele fez. E ele me mandou um salve hoje.
Falei, porra, que bom que você fez isso, velho. Tô aqui, tá? É tu que faz. Mas a gente desenrolou aqui a visão do bagulho. Então é isso. Agora é isso. Ganha um pouco de tempo aí e depois tenta fazer isso. Porque ele veio com umas visões que não dá mais, velho. 30 anos de caminhada do mano, velho. 30 anos de uso e tentando. É outra história, velho. E aí eu fiquei contente porque ele conseguiu ter a mesma coisa que eu tive hoje quando eu compartilhei a questão do curso, quando eu converso com algumas pessoas, ou quando eu consigo refletir e me permitir ter novos tipos de verdades. Ele virou e falou, caralho, Marcondes, pode crer, velho. Não tinha pensado dessa forma. Eu falei, então, cara, obrigado por você se permitir pensar dessa forma. Tenta essa porra agora. Não é muito diferente do que você já tentou, mas tem esta participação de diferença. Talvez esta participação de diferença faça com que pelo menos você não morra hoje. Ele não morreu, tá aí. Assistido, amparado, familiar do lado. Eu tô aqui pronto também, se ele precisar, ao que cabe a mim. Tá? E o grande conforto disso tudo, porque agora também cansei de ficar falando, eu já matei aí 1 hora de aflição e fiz viver 1 hora de respiro. Como quando você possui dentro de você uma certeza, e não importa o que você faça ou não faça, enquanto você não atende essa certeza, e isso pode ser qualquer coisa. A minha corresponde ao meu trabalho. Se você não atende e não faz o que precisa em relação a essa pulsão certa, tudo em volta te incomoda e te bloqueia para que você não saia dessa certeza. E conforme você consegue se conectar a isso e expandir isso, outros fatores que influenciam o crescimento é transferido, de uma certa forma, ao mesmo nível de bloqueio que te bloqueava de não avançar. Para ficar mais claro o que eu estou dizendo é o seguinte: até que você entenda e isso somente com o tempo você entende, e a repetição
da não execução do que você já entendeu que te faz mal, você nunca conseguirá vencer esses bloqueios. Seja o bloqueio de não deixar com que você fuja do que é seu, ou o bloqueio de você avançar no que é seu. É um outro tipo de mistério, um outro tipo de enigma, que pode ser visto e entendido com uma série de coisas. Para deixar bem simples o entendimento, é mais ou menos o seguinte: não ao elixir de um propósito subjetivo, mas uma questão bem prática e simples. As questões estéticas, novamente. As questões fitness, por exemplo. Se você não manter a prática do exercício diário, junto à dieta, o descanso, a hidratação, você não vai alcançar o que você quer. Então, é difícil treinar num dia de chuva e frio. É difícil não comer aquilo gostosinho e manter a dieta. São os bloqueios que te impedem de seguir o que você quer. Aí, da mesma forma, é difícil você treinar, tá lá, manter a dieta. São os bloqueios do avanço. Enquanto você não conseguir entender como equilibrar tudo isso, talvez você não faça nenhum nem outro. Ou só faça um e só faça o outro. Então sempre existirão resistências ao avanço do que você realmente precisa fazer. Se você não descobrir uma forma, e aí entra novamente o taoísmo, né? A questão de encurtar o tempo, eu já trouxe bastante essa ideia, mas só para não ficar vago, é você entender a sua atuação de presença consciente no tempo regente. Ou seja, é você não viver rendido a essas influências externas, sejam elas inclusive criadas por você mesmo, os aspectos das narrativas, os mecanismos de defesa, a fuga da realidade ou a criação de uma nova realidade através de talvez álcool e droga. Você constantemente estará rendido a essas influências bloqueadoras, bloqueativas, para que você não fuja do propósito, o que é muito difícil, porque aí você fica inerte, estagnado, não consciente, mas sofrendo as grandes dificuldades, versus a ruptura, então, ao avanço, o encontro e o cultivo, quando encontrado, do mesmo. Mas tudo isso só é possível quando você descobre como transitar. Para unificar tudo isso que eu estou dizendo, a minha maneira, inclusive todas essas grandes prolixidades que ultimamente eu tenho compartilhado, porque é realmente muito maduro, e hoje pausadamente eu decidi aqui estar, pois eu furtei o tempo. Eu sou o regente do meu tempo. Eu não estou rendido às necessidades do que eu penso e nem mesmo sofro as influências que me bloqueiam para me manter nesse caminho, ou seja, o caminho do meu ofício de trabalho, que se materializou, né, transformou-se em um objeto ao que de fato sou. É a forma expansiva e de compartilhamento de todas as minhas pulsões criativas e criadoras, pois se eu não atender isso, eu explodo e morro. O que me mantém vivo é isso. Versus como fazer com que isso avance de fato. Estar aqui é avançar de fato. Essa é a diferença. E isso faz com que eu tenha mais calma e certeza em continuar, em estar realmente. Ao encontrar isso, ao ter isso, ao viver isso, ao ser isso, estar dessa forma,
eu encontro mais resistências às dificuldades e mais entusiasmos aos momentos bons. Essa é a prática constante. Isso é impermanência. E aí você não precisa ter um título, seja ele qual for, para se sentir parte. E por mais que as pessoas fiquem desesperadas, querendo de alguma sorte ter algo no que elas encontram delas mesmas em você, você vai conseguir despertar nelas mesmas as suas próprias formas, sem que sejam outros títulos. Projetados em você como um título. E assim você deixa de ser mais um símbolo e se torna tão somente mais um. Talvez essa seja a grande verdade de tudo que eu estou construindo, sabe? O encontro real em ser apenas mais um. Contemplando a mesma paisagem. É isso. Tá ótimo. Vou deixar com 1h08, que corresponde ao número 108, só para fazer uma brincadeira. Demorou? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Valeu!